Então, boa noite a todos, né? Obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. Estamos começando aqui a live do projeto de capelania da Universidade Federal do Piauí, que a gente chama de UFP, e vocês são todos muito bem-vindos, né? A gente está hoje aqui com o Maurício Jacu, que é pastor, é missionário da CRU também, teólogo, é doutor em teologia, né? E vai falar hoje conosco aqui sobre... Opa, tem Jaqueline Jacu aqui também. É verdade, ó. Né? E aí, então, a gente está feliz pela presença de todos, né? E o Maurício, a gente convidou aqui para conversar conosco sobre as experiências, a vivência, né, dos jovens cristãos dentro da universidade. E quero só ressaltar aqui que o propósito desse projeto de capelania é se apresentar como uma proposta, um suporte espiritual mesmo para a comunidade universitária e se colocar à disposição para dar um ombro amigo mesmo, para emprestar ouvido. Nós temos um programa de escuta voluntária, e temos esse trabalho dessas lives que a gente realiza sempre convidando alguém para falar de temas relacionados com espiritualidade, vida como um todo, né, e vida acadêmica também. E aí, nosso propósito então é esse, é servir de um ponto de apoio, um suporte para a comunidade acadêmica, que segue princípios e valores bíblicos, né, princípios e valores cristãos. Nos colocamos à disposição também como conselheiros, com uma equipe que já é treinada em aconselhamento, já é experiente em aconselhamento, e é um projeto oficial da universidade, da UFP, sem fins proselitistas, com princípios e fundamentos cristãos, mas sem finalidade proselitista. Então, só apresentando para quem ainda não conhece o projeto, vocês podem também aí seguir, né, o nosso perfil, e convidar amigos, convidar parentes, pessoas que vocês considerem que podem fazer bom proveito desse momento. Aqui vocês podem mandar aí o convitezinho, que vai ajudar a gente também, certo? Então, vou dando aqui o bem-vindo a todos que vão chegando, e a gente já vai começar aqui apresentando o Maurício. Maurício, ele é teólogo, ele é doutor em teologia pela PUC do Rio, é casado, esposo da Caroline, e no momento tem 3 filhos, né, Maurício? E o Maurício é também missionário da CRU. A CRU é uma missão que ele vai falar melhor um pouquinho da CRU daqui a pouco também, uma missão cristã que trabalha com vários setores da sociedade, mas tem como carro-chefe mesmo a universidade. E é também pastor evangélico, pastor batista, né? E aí ele vai se apresentar melhor, falar um pouquinho mais de si, e vai falar um pouquinho também sobre sua experiência acadêmica, o que ele andou pesquisando, e a gente vai começar a dirigir algumas perguntas aqui para ele, para tocar a nossa live. Então, fique à vontade, Maurício, para se apresentar melhor. Então tá bom. Não, primeiro prazer, né? Vou falar contigo, sempre é bom falar contigo. E obrigado demais pelo convite, né? Eu sempre tive muita vontade de conhecer aí a Federal do Piauí, e ficava sonhando de vocês me convidando para um retiro aí da CRU, Piauí. E aí vai surgir o convite. Poder estar aqui agora, né, online, para mim já é uma alegria muito grande. Então, obrigado mesmo pelo convite. Mas aqui agradecendo. Não, você falou aí, né, casado com a Carol, e a gente vive em Maringá, no Paraná. Somos cariocas, nascemos no Rio de Janeiro, mas viemos para cá já tem 3 anos e meio, talvez um pouco mais, que estamos aqui em Maringá. Faço parte da CRU Campus, que é uma comunidade acolhedora de estudantes apaixonados por conectar pessoas a Jesus. Então, nós temos esse movimento em várias universidades pelo Brasil e tantos outros países. E nós temos uma equipe aqui, vivendo em Maringá. Eu, o Márcio, vi que o Márcio entrou aí na live, o Lucas, a Raquel.
e a gente coordena esse trabalho aqui em toda a região sul, né? A minha caminhada acadêmica, né, eu entrei na Federal Rural do Rio de Janeiro, e fiquei um tempo ali, 2 anos, mas tranquei o curso e fui fazer teologia. Então fiz a graduação em teologia e depois entrei para essa organização, para o campo, atuando ali diretamente com universitários, ajudando nessa vivência da fé desses jovens universitários. E sempre gostei muito de dar aula, então resolvi fazer o mestrado em teologia. Fiz na EST, na Escola Superior de Teologia, com os luteranos, lá em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. E depois fui para o doutorado na PUC-Rio. Então voltei para minha cidade e fiz ali com meus irmãos católicos, e foi uma experiência muito legal. E nessa caminhada sempre pesquisando a juventude universitária, né, especialmente a evangélica. Então, no mestrado, a minha dissertação foi sobre a propagação do evangelho para a transformação da sociedade, né, pensando já nessa juventude universitária. E no doutorado, aí eu falei sobre o rosto do jovem universitário evangélico, né? Como é que esse jovem vive a fé dele. Então tem caminhado já há muitos anos aí. Então, desde que eu entrei como missionário, tem 17 anos. Tô velho. Então minha caminhada é sempre com universitário. Já não sou mais um, né? O doutorado acabou, foi em janeiro do ano passado. Então já não sou mais universitário, mas tenho caminhado com essa juventude aí. E jovem também não sou mais, né? Quase 40 anos. Mas tenho caminhado com essa galera aí e tenho aprendido muito com ele. Tá certo, Maurício. Vai ser muito bem-vindo. E os convites vão aparecer, viu? Para o CRU aí também. Mas tá certo. Então, gente, eu queria também dizer a vocês podem interagir, podem colocar suas perguntas também, comentários. Podem deixar aí na aba de perguntas. Se não estiver funcionando aí a aba de perguntas, vocês podem colocar no chat aí mesmo, certo? No espaço do chat. Okay? Então, a gente vai começar aqui com nossa primeira pergunta para o Maurício, né? Segundo suas pesquisas, quais são as características comuns da interação da fé dos universitários cristãos com sua vida acadêmica, né? Como é que o jovem universitário cristão ele integra a sua vida acadêmica com a fé, né? De modo geral, já que o Maurício pesquisou, o Maurício fez trabalhos aí de entrevista, não foi? Ele pode até falar um pouquinho mais também da metodologia, como é que ele fez isso. E aí traçou um perfil do jovem universitário, né, cristão brasileiro, e aí a gente queria saber, de forma resumida, aí, como funciona essa interação, né? Mas pode ficar à vontade para responder. Não, na tese eu fiz pesquisa de campo, né? A gente tinha, já desde a dissertação, desde o mestrado, já queria ter feito isso, só que mestrado 2 anos, passa voando, não dá tempo, né, de fazer muita coisa. Mas no doutorado eu fiz a pesquisa de campo junto aos universitários aqui da Estadual de Maringá, né? Então, selecionei, né, estudantes universitários evangélicos, e então entrevistei eles e para entender um pouquinho melhor quem é esse jovem, né? A sua pergunta é bem interessante, né? O que aproxima? Quando a gente fala de um jovem universitário cristão, né, a gente está falando de... Essa palavra cristão significa pequenos cristos, né? Lá o livro de Atos fala que os primeiros cristãos, né, que foram os primeiros discípulos que foram chamados de cristãos foi lá em Antioquia, né? E essa palavra cristão significa isso, pequenos cristos. Eles estavam tão familiarizados com a pessoa de Jesus Cristo, né, vivendo aquilo que Jesus Cristo fez, pregou e ensinou, e que as pessoas olhavam e falavam, poxa, são pequenos cristos. Eles realmente estão vivendo aquilo que o mestre, que o Senhor deles ensinou, né? Então isso é bonito, isso é bonito.
Claro que 2000 anos depois, muita coisa aconteceu, né? E pensar nesse jovem hoje, esse jovem universitário, a gente encontra algumas virtudes, mas a gente encontra alguns problemas também, né? E a primeira coisa que eu penso, que acho que é muito atual para esse tempo, é a questão de fé e razão, né? Porque a sua pergunta, né, quais são as características comuns, né, da fé dos universitários cristãos com a sua vida acadêmica. E então a gente tem que pensar a questão da fé, né, que está muito ligado à religião, né, que está muito ligado aos cristãos, de uma maneira geral, e tem que pensar, então, a vida acadêmica na questão da razão, né? E fé e razão deveriam ser características comuns. Deveriam ser, né? Eu gosto muito daquele texto de quando Paulo, né, o apóstolo Paulo fala, né, aos romanos, e ele diz que ele roga para aquele pessoal para que eles vivam, né, um culto racional. Eles vivem um culto racional. O culto deles tem que ser racional. Jesus, ele nos ensina, fala que o maior mandamento, né, é amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento, né? Então, a fé cristã é uma fé que pensa, né? Então, uma característica comum deveria ser, né, quando você pensa no universitário cristão, a fé e a razão caminhando junto. Mas, infelizmente, o que a gente vê muitas vezes é essa fé, essa razão caminhando de forma separada, né? Principalmente nos dias de hoje, quando a gente vive uma negação, né, de princípios básicos da ciência. A gente vê isso espalhado na sociedade inteira. Mas a primeira coisa que eu penso é em relação a isso, né? Jesus nos ensina a amá-lo, né, com entendimento. Então, fé e razão tem que caminhar junto. Uma outra coisa que eu vejo como comum, pensando no universitário e no universitário cristão, né, que tem me tocado muito até ultimamente, é a questão da família. Pode parecer meio que tem a ver a família com isso, mas a família é um fator muito importante para esse jovem universitário, né? Tanto para a fé quanto para a vida acadêmica, né? Eu estava conversando recentemente com alguns universitários. A gente está com um projeto aqui em Maringá. E para a fé também, porque a família tem um valor muito importante para a vivência da fé dele. E uma outra coisa que eu acho bem legal é a questão da amizade. A amizade também, em todas as pesquisas, isso fica muito evidente. Relacionamento e amizade é algo especial para o povo brasileiro, especialmente para o jovem e o jovem universitário, né? E a universidade é um local que vai trabalhar muito isso também, as questões sociais, né, de relação. Então, então a gente poderia pensar em várias características, mas a que tem me tocado mais ultimamente é essa questão da fé e razão como uma preocupação, né? Porque isso não tem, na minha opinião, né, não tem acontecido de uma maneira muito saudável, né? Mas na questão familiar de uma forma positiva, né? Então, mais ou menos aí. Então, assim, resumidamente, você vê que existe algum conflito nesse sentido da fé e razão, mas o ponto forte é relacionamentos, né? Familiar e amizades, né? Que eles valorizam, de modo geral, o jovem universitário valoriza muito, o jovem cristão fica bem evidente isso também, né? Mas eu lhe pergunto,
deixa eu lhe perguntar uma coisa sobre essa questão que você falou, né, que o relacionamento é algo importante para o jovem cristão, né, na universidade, é algo que o jovem cristão valoriza, né? Mas, de modo geral, como é que você tem visto, como é que você percebeu, em tudo que você estudou e pela sua experiência mesmo, né, como é que você tem percebido como funcionam esses relacionamentos do jovem cristão com assim, tanto na universidade, principalmente na universidade, né, falando com seus amigos mesmo, esses relacionamentos têm se mostrado relacionamentos bons, relacionamentos saudáveis, têm sido relacionamentos difíceis. Se a gente pensar em termos de influência, eles têm trazido uma boa influência para os seus amigos, ou o contrário? Como é que você percebe isso? É sempre muito difícil, né, generalizar, né, e colocar todo no mesmo pacote. Eu vejo experiências boas e vejo experiências ruins, né? O fato é que o jovem, ele valoriza demais a questão da amizade, né? Agora, são muitas vezes relações frágeis, né? A gente vive num mundo muito frágil, né, em questão de relações, né? Agora, tenho visto muito bons exemplos também dentro do nosso movimento, né? A gente coloca que nós somos uma comunidade acolhedora, né, de estudantes apaixonados por conectar pessoas a Jesus. Ou seja, uma comunidade que acolhe, uma comunidade que se relaciona, que entende a importância dessas relações e entende a importância de um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo, né? Então, e eu tenho visto muitas experiências, pessoas que entram, né, na universidade e que muitas vezes, apesar de estar convivendo com um monte de gente, se sente muito sozinho, né? A gente tem visto crescer problemas emocionais dentro dessa parcela da juventude, né, que tem assustado a gente, né? Porque apesar de estar convivendo com tanta gente, mas se sente extremamente sozinho, não se sente amado, né? Mas quando você proporciona um ambiente de escuta, e eu acho esse trabalho muito importante da capelania, né, de você poder ter espaços de escuta, espaço de diálogo, né, liberdade para que ele possa falar e saber que está sendo ouvido. Isso ajuda demais, ajuda demais. Então, tenho visto experiências boas, mas também a gente vê que tem muita gente sofrendo em relação a isso. Sim. Eu já tenho falado em algumas outras lives que esse projeto de escuta da capelania é nosso carro-chefe, né? Nem as lives, né? Embora as lives tenham mais audiência, né? Mas escuta, o programa de escuta que é o que a gente espera de fato ser o nosso carro-chefe, né? Mas seria muito bom se não fosse necessário, né? Imagina se todo mundo fosse acessível, se dentro dos relacionamentos, dentro das relações, houvesse espaço, boa vontade, confiança o suficiente para as pessoas poderem, né, desabafar, poderem confessar culpas também, né, como o conselho bíblico, se ajudar, não teria necessidade nenhuma, né, de a gente pensar em um projeto, em algo como esse, né? Mas, digamos, é um paliativo, né? Mas, deixa eu lhe perguntar, a gente até já tocou um pouquinho nisso, mas eu gostaria que você falasse mais um pouquinho a respeito, né? Então, que dificuldades são mais comuns para esse tipo para esses jovens, né? Essa parcela dos jovens universitários, né? Quais são as dificuldades mais comuns que eles encontram, de que eles falam, qual é o tipo de conflito, né? Existe um tipo de conflito que é típico? Digamos assim, aquilo que você pode falar, aquilo que é comum para todos e alguma coisa que é mais específica deles, né? Então, eu acho que o conflito maior que tem, eu não vou nem dizer que é o conflito maior dessa juventude universitária cristã, né? Mas é algo que tem me tocado e que tem me incomodado muito, principalmente nesses últimos tempos que a gente tem vivido, né? Mas é um problema grave, que é essa questão da fé e razão que eu coloquei, né? Porque
a religião que tem sido ensinada, né? E aí eu falo tanto no meio evangélico quanto no meio católico, né? Então, assim, pensando nos cristãos, né, de uma maneira geral, e a gente sabe que isso é muito diverso, né? Não há um só católico, não há só um evangélico, né? Há diferenças gigantescas, né, dentro desse ambiente católico, desse ambiente evangélico. Então, falar de cristão, a gente está falando de uma diversidade, né, absurda. Mas, de uma maneira geral, a religião cristã que tem sido ensinada em muitas igrejas, infelizmente tem sido uma religião que nega a fé. Né? Vide o apoio de muitos cristãos hoje em dia num tema atual, que a gente está na pandemia, no uso da cloroquina. Né? Que não tem comprovação científica, mas as pessoas estão apoiando. Né? Né? Eu estava lendo uma reportagem hoje, né, sobre essa questão do negacionismo, né, há 20 anos atrás, na África do Sul, né, o presidente negou durante anos e anos a questão da AIDS, o vírus da AIDS. A ministra da Saúde, na época, né, dizia que a beterraba iria eliminar o vírus, então recomendando os africanos, aos sul-africanos a comer beterraba, porque isso impediu o vírus. E a África do Sul se tornou o país com mais casos de AIDS. Até hoje sofre com isso, né? Então é um problema sério. A gente teve recentemente o sarampo voltando para o Brasil, porque houve uma campanha anti-vacina. Né? Então, e muitos cristãos apoiando essa questão. Então, para mim é muito evidente que a religião que tem sido ensinada nega a fé. E a ciência que tem sido ensinada nas faculdades ignora a fé. Então, há um conflito muito grande. Muitas vezes, os cientistas ignorando a fé e os religiosos, né, ignorando a razão. Né? Então, para mim, é o conflito mais evidente, mas também é que assim, tem me tocado muito pelos dias de hoje, que a gente tem vivido quando a gente vê uma sociedade negando um monte de coisa. Eu estava recentemente com um grupo de universitários, na verdade eram pessoas formadas já, né, passaram pela universidade, né, e discutindo terra plana, discutindo, enfim, algumas coisas que não dá, né? Então, para mim é lamentável. Então, para mim é um conflito muito comum, né? E hoje, se você faz uma palestra sobre fé e razão na universidade, eu lembro que a gente fez isso na Federal do Rio há 15 anos atrás e lotou, né? E eu sei que hoje também aconteceria isso, porque é um assunto que toca, né? Toca esse jovem universitário, né? E a gente precisa encarar essa dificuldade. Você acha que isso tem alguma relação com... Porque o jovem universitário está ali na universidade, é acostumado a ver, a ser feito críticas, né, em cima de questões, né, ideologia, né, tem muito isso, até uma abordagem acadêmica mesmo, né, sobre ideologias as mais diversas possíveis, e dentro da universidade realmente o espaço onde existe mais, onde as ideologias batem mais, né, de frente umas com as outras, debate em sala de aula, nos livros, né? Só o fato de serem estimulados a criticar, né? Então, eu acho que já faz com que seja muito comum na cabeça do jovem universitário essa ideia do embate de ideias, né? Será que isso tem relação? E, por exemplo, será que mesmo para o jovem cristão, no final das contas, por conta de tudo que ele vive, ele acaba, sem perceber, muitos deles talvez abraçando o seu cristianismo como uma ideologia e não como de fato um relacionamento pessoal com Deus, né, através de Cristo. Não sei se eu estou sendo claro na minha pergunta, na colocação, né? O que eu quero dizer, será que na cabeça do jovem cristão universitário, uma boa parte deles,
esse conflito entre ciência e fé, né, religião, né, não sei, será que isso não tem relação também com o fato dele estar sempre acostumado a pensar lutas ideológicas? Será que o jovem cristão universitário, muitos deles não têm transformado também a sua própria fé em uma ideologia mais do que algo relacionado com a experiência de vida, vida com Deus mesmo? O que você acha? Será que tem relação? Sim, acredito que sim, né? Agora, esse tipo de fé já foi questionado há muito tempo, né, por Marx, né, colocando que como a religião como obra do povo. Ele estava certo. Na maneira como se vivia a fé naqueles dias, era óbvio, realmente. Né? Agora, a fé cristã é uma fé totalmente diferente disso. É uma fé encarnada, uma fé que usa a razão, que eu falei. Né? Então, eu acredito que sim. Agora, a gente tem que mudar isso, porque essa não é a fé cristã. Não pode ser, né? A fé cristã. O secularismo, ele empurrou a fé para o privado. Né? E o jovem, muitas vezes, vive essa dicotomia. Né? Ele vive de uma maneira na faculdade e outra na igreja. Né? E quando você fala de embate de ideias, isso é super saudável. Isso é super saudável, faz parte. Né? E temos que valorizar isso. Né? Agora, dentro de um embate de ideias, né? Que tem algum nível de racionalidade. Né? Agora, debater com quem não tem evidência nenhuma, não tem argumento, que nega tudo, né? Não tem um mínimo de racionalidade, aí você... Né? Eu aprendi desde criança que com louco você não discute. Né? Com louco você não discute. Então, não dá. E aí, muitos infelizmente, têm encarado a fé como algo sem um mínimo de racionalidade. Né? E aí é muito perigoso isso. Aí não tem embate de ideias, porque não tem diálogo, né? Não tem. E não dá. Eu acho que tem algum... eu já me desgastei muito nos últimos tempos, tentando debater ideias, tentando debater usando argumentos racionais. Eu desisti. Não dá. Não é... Eu acho que também você enxergar sua própria fé como uma ideologia, mesmo às vezes sem perceber, mas você pode fazer confundir muitas coisas, né? Primeiro de tudo, eu acho que é cair, de certa forma, naquela ideia de polarização, né? Como se, vamos dizer assim, quem não está comigo é meu inimigo, né? E o Fabrício falou aqui alguma coisa que, assim, religião, né, virou política e virou... e a espiritualidade tem sido deixada de lado, né? Está sendo confundido com fanatismo, né? Virando fanatismo. E é verdade, né? Então, assim, acho que tem relação com isso que eu estou colocando aqui, né? Que é, se, por exemplo, o Maurício falou aqui que um dos valores mais importantes para o jovem universitário cristão é relacionamentos, né? Os relacionamentos, eles valorizam muito o relacionamento. Mas, muitas vezes, talvez, até mesmo isso, acaba sendo prejudicado justamente por conta dessa, eu diria, polarização que se cria, que se abraça como quem está defendendo uma ideologia, né? E não uma ideia, né? O Fábio está falando aqui também que o maniqueísmo aplicado à espiritualidade é perigoso. É o conceito de polarização, né? Então, justamente isso que a gente está mencionando aqui, né? Mas então, deixa eu lhe perguntar, Maurício, como é que você acha que seria o procedimento ideal, correto, nesse caso, já que a gente já falou aqui de embate de ideias? É claro que a gente sabe, isso era uma das coisas que a gente perguntar, né? Se tem um conflito típico, né? Aliás, na verdade, a gente perguntou isso, o Maurício estava falando, mas acho que tipicamente também acontece muito de o jovem cristão universitário ele se sentir acuado dentro da universidade,
por conta da sua visão de espiritualidade, né, religiosa mesmo, muitas vezes é atacado também, ou sei, até ridicularizado, muitas vezes no espaço universitário, né? Mas qual seria a posição adequada, né, do jovem, né, do estudante universitário cristão, nessas condições de embate, nessas condições de estar se sentindo pressionado, ou até mesmo em conflito, né? Qual seria a posição ideal para... que aqui eu acho que aqueles que estão nos ouvindo, né, a maioria, ou se não todos, né, se identificam com a fé cristã também, e devem ter tido ocasiões desse tipo, né, e talvez estejam vivenciando, talvez conflitos pessoais mesmo, né, como lidar com isso? Qual é a postura, né, cristã? Então, a postura cristã, eu comecei falando, né, que nós como cristãos somos pequenos cristos, nós temos Jesus como nosso modelo, nosso Senhor, e a gente tem Ele como exemplo em tudo, né? E a fé cristã, pensando, né, em Jesus Cristo, né, que é a encarnação, né, nós cremos que Jesus é a encarnação, né, de Deus, o Deus Filho que veio habitar, né, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? A fé cristã, então, é uma fé encarnada. É uma fé que vive concretamente no dia a dia, né? Então, pensar num jovem universitário, né, ele não pode fazer, então, essa dicotomia entre o que ele vive dentro da faculdade, o que ele vai viver fora, né? E ele precisa se encarnar ali, né? Uma das coisas que me deixa muito triste, que eu acompanhando os jovens universitários e que eu vejo muito, e vi na pesquisa de campo que eu fiz no meu doutorado, uma universitária, ela afirmou, ela, né, cristã, evangélica, né, e uma menina assim, que levava Deus muito a sério, já tinha feito viagens missionárias, já tinha ido para a África, já tinha... eu não lembro agora se era realmente África, eu não lembro qual país, mas enfim, mas já tinha ido para outro continente, que eu lembro que ela foi para... mas estou na dúvida agora se foi na África do Sul que ela foi ou foi na Haiti. Mas enfim, mas ela então é uma pessoa que está levando muito a sério. Mas ela virou para mim e falou assim: eu odeio essa universidade. Ela falou: eu odeio esse local. E eu falei: como assim? Ela falou assim: a universidade é apenas um mal necessário. É um local que eu vou, né? Mas ela tinha tanto conflito ali dentro, ela não conseguia se encarnar ali, né? Então a universidade é vista como um mal necessário. Ela ia ali porque ela precisava da formação dela, né? Mas chegava ali doido para acabar, para ir embora, né? Agora, isso não é o exemplo de Jesus. Jesus, ele se encarnou, né? O Verbo que fez carne e habitou entre nós. Eu gosto muito do texto lá de Filipenses 2,5, fala: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, se humilhou, né? E foi obediente até a morte e morte de cruz. Quer dizer, o tempo todo ele foi se humilhando e foi se encarnando, né? Foi vivendo a história, e a fé cristã é uma fé encarnada, né? E uma fé que não se encarna não é uma fé cristã. É uma fé que olha para a universidade, né? E não gosta da universidade, tem raiva da universidade, sabe? Deus amou o mundo. Deus tanto amou o mundo que enviou seu Filho Jesus, né? O texto mais conhecido através da Bíblia, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Quer dizer, por amar, ele se encarna, né? Então também não é uma postura legal odiar o professor, não, né? Muito menos, né? Fazer defesa dos uns alunos meus aqui ouvindo, né? Não, com certeza. Então, assim, uma coisa que eu tenho procurado na minha prática, né, pastoral, na minha prática missionária, é ajudar esse jovem a olhar para a universidade e amar essa universidade. Porque você só consegue viver a fé de uma maneira plena, de uma maneira madura, se você amar, né? Deus amou o mundo, né? Cabe ao jovem amar a sua universidade.
E a universidade é um local com tanta coisa boa, tanta coisa que pode ser vivida ali, que deve ser vivida, né? Agora, mais uma vez, muito do que tem sido ensinado na sociedade e apoiada por muitas igrejas, né, olhar para a universidade como um local ruim, né? É um local de comunista, é um local e aí começa a ter um monte de adjetivos aí que não faz o menor sentido hoje em dia, né? Enfim, mas olha para a universidade como uma coisa muito ruim, né? E que não é verdade, né? Até mesmo nessa questão, eu tenho escutado muito, né, quando eu falo que eu sou missionário na universidade, as pessoas ficam, mas os jovens, né, é perigoso, né, perdem a fé na universidade. Eu falei, mas o jovem perde a fé nos seminários teológicos também. Então, assim, a gente condena a universidade como se fosse um local ruim, né? Então vamos condenar nossos seminários teológicos, nossas faculdades de teologias aí, né? Porque lá também tem um monte de jovem perdendo a fé, né? Então acho que o problema não é a universidade em si, não é o local, é a maneira como a gente se relaciona ali. Então eu acho que a gente precisa amar essa universidade, né? Amar os professores, amar as pessoas que estão ali, né? E se encarnar e viver ali, né? E vamos ter conflitos, é claro que vamos ter conflitos. Vamos, muitas vezes, eu sofro, né? Quando se eu chego na universidade e falo que eu sou pastor, eu sei que eu já sou olhado meio torto, né? Porque eu tenho dentro da minha classe péssimos exemplos. E eu tenho também vergonha, né? Eu tenho vergonha, né? Às vezes eu queria tirar esse título de pastor, às vezes eu queria tirar esse título de evangélico, porque muitas vezes eu envergonha mesmo. Mas fazer o quê? Mas eu não posso negar, eu sou pastor, eu sou evangélico, eu sou... faz parte, né? Aquilo que a gente tinha falado sobre a ideia da polarização das coisas, né? De que a gente, de certa forma, é levado a polarizar tudo, né? Eu contra ele, né? Eu contra eles, o aluno contra o professor contra o aluno, cristão contra não cristão, né? Capitalista contra socialista. Então, essa polarização que parece que é muito fácil, né? É muito fácil de emergir em nós, né? Parece que nós somos muito inclinados, muito tendenciosos à divisão e não à unidade, que é um princípio tão importante para o cristianismo, né? A unidade. Mas eu lhe pergunto como é que o jovem cristão, ele pode encarar, o jovem cristão dentro da universidade, a universidade como uma vocação. Você chegou a falar aqui em alguma coisa sobre um dom, né? Uma dádiva de Deus. Eu colocaria uma vocação também. Como é que ele poderia entender, pensar dessa forma, e como esse pensamento, como essa perspectiva deveria moldar as ações e relacionamentos dele, e mesmo o modo como ele encara as dificuldades dentro da vida acadêmica, né, no mundo acadêmico, dentro da universidade. Na sua pergunta eu lembrei imediatamente de um texto que eu escrevi há algum tempo atrás já. Então talvez os dados nem estejam certos, mas também não vou recordar os dados de cabeça. Mas se você quiser dar se estiver ouvindo aí, tiver curiosidade, entra lá no Face da Cru Campus e procura um texto lá chamado O Privilégio de Ser Universitário no Brasil. Pensa no nosso país. Nós somos hoje o quê? 8 milhões de universitários. Um pouquinho mais, né? Mas é por aí, 8 milhões de universitários, né? Somos mais de 200 milhões de brasileiros, né? Então, assim, ser universitário no Brasil já é um privilégio, já é uma dádiva. A Bíblia fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai. Então, todas as coisas boas, e Deus abençoa não só os cristãos, abençoa todo mundo, né? Tanto justos quanto injustos, é o que a Bíblia ensina. Ser universitário no Brasil é algo assim extraordinário, né? Você conseguir chegar nessa etapa da vida, né, é fantástico, né? Você falou que agora eu tenho 3 filhas, né? Você brincou, e talvez o pessoal possa não entender, mas eu acolhi
há um mês, um pouquinho mais de um mês, 3 irmãs, né, num programa aqui da prefeitura de Maringá, de família temporária. Então, eu e minha esposa, a gente acolheu essas 3 meninas que vão ficar temporariamente aqui em casa. Uma de 8, uma de 5, uma de 10 meses. Vem de uma realidade extremamente difícil, totalmente diferente da que eu vim. Né? E a mais velha, com 8 anos, e eu tenho sobrinhos nessa idade, a defasagem escolar é absurda, né? Dessa menina em relação a outras crianças dessa mesma idade que estamos tentando trabalhar com elas, né? E a gente passa aqui pela Universidade Estadual de Maringá e eu fico falando assim, um dia vocês vão estudar ali e tal, né? Mas se não for trabalhado, não vai conseguir, né? E milhares de brasileiros não têm condições, não têm a mínima condições de chegar numa universidade. Então, você pensar que estar numa universidade já é um privilégio. Né? É um dom, é um presente de Deus. Né? E nós, como cristãos, né, entendemos que não há uma dicotomia entre sagrado e profano. Né? Então, por exemplo, eu admiro muito você, como professor, como cristão, entendeu que a tua vocação é essa. A tua vocação é essa. E glória a Deus por isso, que tem que ser. Precisamos, né, de bons professores. E eu não falo que a gente precisa de professores cristãos, a gente precisa de bons professores. Né? Com princípios, com ética. Né? Então precisamos. E na universidade, com as diferentes formações, né, a gente pode trabalhar com essa galera hoje e imaginar uma transformação da nossa sociedade. Né? Porque se todas as áreas, né, levarem a sério, né, as suas profissões, o mundo vai ser muito diferente. Né? Então precisa ser encarado, porque é um privilégio. É um privilégio. Estar numa universidade hoje diante de um Brasil tão desigual, diante de um país com tantas aberrações, né, enfim. Então a gente precisa encarar a universidade realmente como um privilégio. Uhum. Sim. André está falando que somos cristãos em tempo integral em todas as nossas funções, né? Exato. Então, eu até vou aproveitar isso para um ganchinho para dizer para o pessoal aqui, a maioria estão aqui conosco são estudantes, tem aqui professores também, a professora Valdeni Aragão está falando aqui também, aquele amor que o Senhor nos ensinou, né? Então, para ser vivenciado em todas as esferas, né? Então, assim, resumindo aqui, né, o que o Maurício falou, né, essa discussão, eu queria colocar para todos aqui que isso faz muita diferença. Eu digo, inclusive, para mim mesmo, né, como professor, a Valdeni está aqui, já esteve conosco na live também, já falou sobre isso, mas quando você encara aquilo que você tem, que é tão precioso, como o Maurício colocou aqui, né, como outros já colocaram aqui em texto, como um dom de Deus, muda muito a perspectiva, né? Muda radicalmente. Eu já ouvi falando como professor aqui também, né? Bom, como aluno também aconteceu isso, mas eu acho que como aluno eu sempre tive muito prazer de estudar na universidade. Eu nunca tive grandes, vamos dizer assim, dificuldades tive, né? Decepções também, mas digo assim, nunca tive, acho que uma grande luta nesse sentido da vida acadêmica. Porque, por exemplo, eu nunca olhei o professor como meu inimigo, esse tipo de coisa, né? Nunca vi as dificuldades da vida acadêmica como uma coisa assim, tipo, que eu queria apagar da minha vida, não. Sempre fui bem satisfeito na universidade, como aluno. Depois que eu virei professor, é que eu tive mais crises com a própria universidade, né? E teve momento, depois que eu virei professor, de eu enxergar, inclusive, meus alunos como uma pedra no meu sapato, entendeu? Ou seja, de falta de amor mesmo, né? Assim, tipo, porque tem muito estresse. Eu acho que o professor sofre mais estresse do que o aluno, viu? Se o professor estressa o aluno, eu acho que o aluno estressa mais ainda o professor. Mas o que mais mudou radicalmente minha perspectiva, depois que eu assim, resgatei, na verdade, eu virei professor porque entendi que era um chamado de Deus. Só que no meio do caminho eu acho que eu esqueci um pouquinho isso e tive esse momento de... a sala de aula para mim era um peso, entendeu? Pensar assim, poxa, tem que dar aula,
Hoje não, hoje eu só falta não querer parar de dar aula, né? Meus alunos, tem alguns aqui que são testemunhas, né? Eu amo muito a sala de aula e amo muito estar com meus alunos hoje, né? Assim, e o que mudou radicalmente foi pensar justamente a universidade como um dom que Deus deu, né? E, assim, uma dádiva mesmo, como um presente, uma vocação, né? Então, eu acho que a gente falou aqui sobre polarização, sobre, né, que é uma das coisas que eu acho que no mundo acadêmico tem muito, tem demais, né? E isso tem o lado positivo, tem o lado bom, que tem que existir embate mesmo, né, de ideias, a universidade serve para isso, mas, na verdade, não vou dizer embate, serve para construção, né? Mas a embate faz parte também da construção, embate positivo, né? Mas, assim, mas talvez seja o espaço mais polarizado que existe, talvez seja a universidade, né? E a universidade, ela precisa, né, foi falado aqui já, de bons estudantes, bons professores, bons estudantes também, né, bons profissionais. E eu diria assim, o mundo precisa de bons cidadãos e ser bom cidadão, ser bom profissional, ser, vamos dizer assim, isso significa também você encarar tudo que você tem, tudo que você faz, todas as oportunidades como uma dádiva de Deus, né? E necessariamente como uma oportunidade de serviço, né, de serviço ao próximo, né? Se a gente mudar, se a gente abraçar essa perspectiva, acredito que tudo fica mais fácil, né? E aí, assim, já aproveitando isso, deixa eu lhe perguntar, como você entende, né? A gente falou aqui que a dádiva, né, que a vida acadêmica é uma dádiva. Esses anos que nossos jovens têm na universidade são uma dádiva, são preciosos, né? Mas eu lhe pergunto como a vivência da fé nos anos que eles passam na universidade pode influenciar, né, em toda a sua vida. Você consegue ver uma ligação, uma conexão com o futuro, com a vida desses jovens, né? E até eu diria o que eles vão ser e fazer na sociedade a partir dos anos que eles vivem na universidade, né? Que vivem a sua fé na universidade. Não, eu atuo com universitários, como eu falei, há 17 anos, justamente para acreditar nisso. Eu acredito que a juventude, né, como uma categoria, né, sociológica, é uma etapa de transição para a vida adulta. Então, ser jovem é isso, é você estar nessa transição para a responsabilidade de uma vida adulta. Né? Então, essa etapa universitária é uma etapa muito preciosa. Quem é que no Brasil, como eu falei, né, são pouquíssimas pessoas, né, diante de uma realidade, que você tem 4 anos, pelo menos, para se dedicar àquilo ali, né, para você aprender, para você vivenciar. Isso é fantástico. Milhares e milhares de brasileiros não se dá luxo. Né? Você falou do embate. Né? A universidade só tem muito desse embate, dessa polarização, enfim. Mas isso é bom, porque a gente só pode debater porque a gente tem tempo para isso. Né? E milhares de brasileiros sequer têm tempo para debater. Milhares de brasileiros sequer têm tempo para pensar, para parar e refletir. Então, assim, é muito bom. Né? Muito bom. Então, eu acredito realmente no protagonismo desse universitário. Né? Para mim é muito prazeroso quando, né, eu estou há 17 anos, então já foram algumas gerações passando. Para mim é muito prazeroso quando eu vejo pessoas que caminharam com a gente ali, que hoje são engenheiros, são médicos, são advogados, são professores, estão exercendo as suas profissões aí de maneira digna, né? Então, mudando, estão transformando a sociedade. Então, esse é um tempo muito especial. Né? E é um tempo onde, nessa etapa de transição, onde esse jovem ele pode ter uma fé mais madura. Né? Ter uma fé mais madura. E o que eu acho que a gente precisa, enquanto universitário cristão, é amadurecer a fé que ele tem. Porque muitas vezes ele entra com uma fé muito ingênua, uma fé muito, muito simples. Talvez, não sei se é o melhor termo, né? Muito simples, mas uma fé que realmente precisa amadurecer. Né?
E aí entra muito do que eu falei na tese, mas aí é papo para outra, né? Do conflito, por exemplo, que esses jovens têm com as suas lideranças religiosas. É um conflito complicado, porque os líderes religiosos não aceitam questionamento, né? Não querem aceitar. Né? Mas esse jovem, ele gosta, ele precisa, ele faz parte da natureza dele, como jovem, como universitário, questionar, né? Ter o debate. Né? Eu acho que, por outro lado, o professor em sala de aula também, né? O orientador, muitas vezes, também não aceita ser questionado, né? Na igreja, o líder não aceita, e na universidade, o professor também não aceita, né? Então, verdade, é uma boa colocação, né? Eu sempre penso do meu lado aqui, né? Como pastor, né? Então a minha crítica vai sempre, mas é interessante porque é um contrassenso, um professor universitário não aceitar embate, porque se ele é professor, ele já passou no mínimo ali para uma especialização, para um mestrado, né? Onde faz parte da pesquisa você debater, você questionar, você, né? Qualquer cientista no início da sua caminhada ali, você questiona, você lança uma pergunta, você lança uma hipótese, né? Você questiona uma realidade para poder se chegar em algum lugar. Né? Então, um professor que não aceita o debate ou o embate, né? Ou questionar a ideia, tá complicado, né? É uma perversão. É uma perversão. Verdade. Olha, já estamos chegando perto do final. Infelizmente o tempo Passa voa, rápido, né? A gente fala aqui. É um assunto tão gostoso, né? Acho que é tão vital, tão importante. Espero que o pessoal esteja aproveitando bem, né? E eu queria já dizer que quem quiser perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, fique à vontade aí, certo? Tem aqui uma... Ah, não, mas isso aqui... Se vocês quiserem, podem colocar suas perguntas aí. Já mandaram umas perguntas aqui pra gente. E a Andressa, ela perguntou se existe na universidade algum grupo também de jovens cristãos que debatem questões sobre fé. Bom, o Maurício, ele é missionário de um, né? Eu também participo do mesmo grupo, né? O Maurício pode falar um pouquinho a respeito da CRU, a Campus, né? A CRU, existem outros grupos também, mas eu até vou mencionar aqui depois, mas o Maurício pode falar um pouquinho da CRU? Não, você pode visitar lá, Andressa. Visita nosso Instagram lá, CRU Campus. Né? A gente é uma comunidade acolhedora, né? Como eu falei, de estudantes apaixonados por conectar pessoas a Jesus. Né? A gente está presente em muitas universidades aí no Brasil todo, em todos os estados que estamos. Né? Então tem aí na Federal, né, do Piauí, né? Mas você pode entrar em contato com a gente. Não sei se você realmente é da Federal, né, mas pode ser de outra. Né? Mas nós temos esse grupo espalhado aí pelo Brasil todo, fora do Brasil, procurando ajudar esse universitário nessas questões da sua fé. O que a gente deseja realmente, a gente acredita na possibilidade de um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo, né? Então, e a gente entende que isso é a melhor coisa que a gente pode ter na vida, esse relacionamento pessoal com Jesus. Eu gosto muito daquela parábola que fala que Jesus é o tesouro escondido no campo, pelo qual vale a pena você, sabendo que tem um tesouro ali, você compra aquele campo, né? Faz de tudo para você ter aquele campo ali, porque ali tem um tesouro. E Jesus é isso, então vale a pena. Né? Vale a pena seguir Jesus, né? E viver essa fé, uma fé madura, uma fé saudável, uma fé encarnada, né? Tendo realmente Jesus como seu exemplo, como seu Senhor. Uhum. E aí, quem tiver interesse também em conhecer mais, saber, pode mandar até no nosso direct, né, lá também, que a gente encaminha para o pessoal da CRU, tem várias pessoas, né, da CRU que a gente conhece também, né, e a gente pode mandar para falar em encontros, o que fazem, horários, né, também, certo? Então, quem quiser saber mais também tem aí o site da CRU, né. Bom, e aí, tem outra pergunta aqui também. Como eu posso expressar minha fé para meus amigos universitários, né, não cristãos? Como é que eu posso
vivenciar e expressar minha fé, né? Nesse contexto, né? Para amigos, né? Os relacionamentos dentro da universidade. Uma equipe. De maneira bem, vou falar bem teórica, assim, né? Mas é com muito amor. É com muito amor. Né? A palavra de Deus é muito clara lá. Se a gente não tiver amor, de nada valeria. Né? 1 Coríntios 13, né? Então é pregar com muito amor, com muita compaixão, com muita sensibilidade. Olhar para o outro, entender que o outro foi criado à imagem e semelhança de Deus e que há, né, por mais que o pecado tenha destruído e tenha afetado, né, essa imagem, mas todo ser humano tem um resquício ali da imagem de Deus, e você olhar para o outro, né, entendendo que foi criado e amado por Deus, então com muito amor. Só tem 5 segundos, então